Capítulo 1. O dia em que o silêncio começou. A manhã em Maputo nasceu diferente naquele dia. O sol ainda tentava aparecer entre as nuvens, mas o ambiente carregava uma tristeza que parecia mais forte do que qualquer luz. As ruas estavam movimentadas como sempre. Pessoas indo para os seus destinos, chapas a circular e vendedores a alcançar seus produtos. Mas para uma família em particular, o mundo parecia ter parado. Dentro de uma casa localizada em Maputo, o silêncio tinha tomado conta de todos os cantos. Não havia música, não havia conversas animadas. Era apenas pequenos sons de passos, portas a abrir e fechar, e vozes baixas de pessoas que tinham chegado para prestar apoio. Era o dia de último adeus. A família preparava-se para seguir até o novo cemitério de Mchaftene, onde seria realizada a cerimônia. Polis Gaga estava sentada por alguns instantes, olhando para um ponto fixo à sua frente. Desde que recebeu a notícia da perda da sua esposa, parecia que a sua mente ainda tentava aceitar aquilo que o coração recusava aceitar. Ao seu lado estava Nick. Ela estava em silêncio, diferente dos outros dias onde a sua curiosidade de energia encheu a casa. Naquele momento, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Aquela era a primeira vez que sentia que a sua vida tinha mudado para sempre. Dessa, Daniela aproximou-se dela e agitou sua roupa. Minha filha, temos que ser fortes hoje. Nick apenas respondia com um pequeno movimento de cabeça. Não era porque não tinha palavras, era porque naquele momento nenhuma palavra parecia suficiente. Do outro lado da casa estava o Tariq. Mesmo sendo um homem ocupado com várias empresas e muitos compromissos, ele deixou tudo para estar presente naquele dia. Ele olhou para a Polis Gaga com preocupação. Conhecia-o há muito tempo e sabia que por trás daquele homem conhecido por muitos, havia uma pessoa que estava sofrendo profundamente. O Américo também estava presente, mais calmo como sempre. Observava tudo ao seu redor. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que a sua presença já era uma forma de apoio. Depois de tudo estarem preparados, chegou o momento de partir. Os carros começaram a organizar-se. Algumas pessoas entravam nos veículos em silêncio. Outras conversavam baixinho, lembrando momentos da pessoa que tinha partido. O caminho para o cemitério parecia mais longo naquele dia. Dentro do carro, o Polis Gaga permaneceu calado. Olhava pela janela e via a cidade a passar diante dos seus olhos. Mas a sua mente estava longe. A Nick estava sentada ao lado dele. Por alguns momentos queria fazer uma pergunta ao pai, queria dizer alguma coisa. Mas cada vez que tentava falar, esbatava forças. Enquanto isso, no outro carro, Dessa segurava algumas coisas que seriam usadas durante a cerimônia. É difícil aceitar que alguém pode estar aqui num dia e no outro já não estar, disse ela em voz baixa. Tariq ficou em silêncio por alguns segundos. A vida muda por alguns segundos, respondeu. Depois de algum tempo, os carros começaram a aproximar-se do novo cemitério de Mchaftene. O portão apareceu à frente deles. Aquele lugar que para muitas pessoas era apenas um cemitério, naquele dia seria um lugar onde uma família teria de aprender a dizer adeus. Os carros entraram lentamente. As pessoas começaram a sair. Os passos eram devagar e ninguém tinha pressa. Todos sabiam que aquele momento não era apenas uma cerimônia. Era o fim de uma fase e o começo de uma nova vida sem aquela presença. A família caminhou pelo caminho do cemitério, seguindo até o lugar preparado. Pouco depois, chegou o momento mais difícil. Quando o caixão estava a caminho, o silêncio aumentou. Todos os olhos estavam voltados com aquele momento. Polis Gaga parou por alguns segundos e a Nick segurou a sua mão. O som dos passos tornou-se cada vez mais lento. As pessoas que estavam no novo cemitério de Mchaftene ficaram em silêncio enquanto o caixão se aproximava. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos por alguns segundos, tentando controlar a emoção que tomava conta daquele momento. Não era apenas um caixão que estava a chegar. Era a lembrança de uma pessoa que tinha feito da vida de todos que estavam ali. Polis Gaga permaneceu parado. Por alguns instantes, seu corpo parecia estar naquele lugar, mas a sua mente estava presa em memória dos outros tempos. Lembrou-se dos dias em que chegava a casa e encontrava sua esposa à sua espera. Lembrou-se das conversas simples, dos momentos que tinham ultrapassado juntos.
e também pelos sonhos que tinham pela frente. Segue para a parte 2 do capítulo 1.